naquele momento. Infelizmente, o calendário, a própria federação disse que não foi possível alterar por falta de datas. E nós vamos fazer, e nós vamos cumprir com todos os nossos compromissos, fazendo sempre o melhor possível, mas ponderando, equilibrando, cuidando das pessoas, cuidando do nosso elenco, cuidando dos nossos jogadores, porque não foi fácil o que eles passaram, eles são os heróis. Os jogadores do Palmeiras estão de parabéns, comissão técnica, todos envolvidos, os profissionais, porque esse período que eles passaram não foi fácil. Eu estive presente, eu vi o comprometimento, a entrega deles, com algumas partidas do Palmeiras com muita dificuldade física, mental para encerrar, e eles foram, brigaram e nós conseguimos os títulos. Então, assim, eu posso te responder que a gente vai jogar o Campeonato Paulista, obviamente, mas nós vamos dar o descanso para o nosso elenco. Pedrinho? André, eu vou me alongar um pouquinho para o presidente Gagliotti. Primeiro, eu vou na linha do Arnaldo. Eu não vejo a necessidade de você contratar mais assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Cracker, virgem, crocante, incomparável, criação original Piraquê, Goiabinho. Um craque, eu não sei por que a gente cobra isso, vai contratar um craque se o Gagliotti ele foi cirúrgico lá atrás quando ele falou que precisava mudar o modelo de jogo e ser competitivo dentro de uma ideia de jogo. Eu prego muito isso. Eu acho que o Palmeiras já foi competitivo, pode melhorar ainda mais, porque o Abel não teve nem tempo para colocar sua metodologia de trabalho. É lógico que as contratações são pontuais, mas você consegue ser competitivo, jogar bem, com ótimas ideias, sem ter um craque. Eu acho que esse processo ele pode até chegar, mas dentro de um equilíbrio financeiro, que é o que o Gagliotti está buscando. Os meus parabéns para você, Gagliotti. Automaticamente o título faz com que a gente sempre enalteça, mas mesmo se você não tivesse ganho, né, nem a Copa do Brasil e nem a Libertadores, merece parabéns, respeito por ter responsabilidade financeira com o clube. Não pensar em si próprio, senão você sai no mercado aí, sai comprando todo mundo caro, paga salário alto, depois o clube que se vire, porque vai vir outro presidente e arque com as consequências. O senhor teve responsabilidade, então mesmo sem os títulos, merece os parabéns. E aí a minha pergunta é em cima desse modelo, qual foi o momento que você percebeu que usar a garotada não seria uma emergência, e sim um modelo de gestão esportiva? Cara, a gente pode ter um número de atletas da base aqui como modelo, então a gente vai priorizar, 60% do elenco vai ter que ser da base. Isso foi por uma questão financeira ou porque vocês enxergavam essa possibilidade? Tudo bem, Pedrinho? É um prazer falar com você. Saudações alviverdes. Nós estamos fazendo um trabalho com as categorias de base já há algum tempo. Então, os números mostram isso. O Palmeiras, nos últimos 3 ou 4 anos, é a equipe que mais cedeu jogadores da seleção brasileira. É uma equipe que revelou muitos atletas. É uma equipe que ganhou muitos títulos. Então, no final do ano de 19, a gente fez uma reunião e nós decidimos que a gente precisava reestruturar e mudar o nosso modelo de atuação no mercado. Estrategicamente, o Palmeiras tinha que fazer diferente. Se nós tínhamos os recursos em casa, se nós tínhamos bons jogadores, claro que você não pode colocar os meninos para jogar sem ter um amparo, sem ter os jogadores experientes, de qualidade, vencedores, junto com eles, que foi o que nós fizemos. O Palmeiras tinha feito nos anos anteriores grandes investimentos. Tanto é que nós temos jogadores aqui de seleção brasileira, experientes. Se nós temos uma base vencedora, bons recursos na base, vamos mudar nosso modelo, então. Foi isso que nós decidimos. Manter bons jogadores no elenco e utilizar os jogadores da base que nós tínhamos naquele momento. Inclusive, foi no momento que nós decidimos pela contratação do Vanderlei, porque o técnico conhecia o clube, tinha histórico conosco, tem histórico conosco, é o maior vencedor de campeonatos paulistas com o Palmeiras, entre outros títulos importantes, e foi passado isso para o Vanderlei. É um momento sensível, é um momento de mudança de modelo. E nós entendemos que o Vanderlei teria experiência para fazer aquilo naquele momento. E Pedrinho fez muito bem. Eu devo isso ao Vanderlei. Fez muito bem.
Você agregar 12 garotos da base no profissional não é fácil, não é simples. Você precisa de experiência, você precisa saber como é que as coisas funcionam, como é que o vestiário vai entender essa situação, como é que os jogadores mais experientes vão aceitar os jogadores mais novos, enfim. E o Vanderlei fez muito bem esse trabalho de transição. O Palmeiras pensou estrategicamente. O Palmeiras pensou em buscar de forma pontual. Contratamos o Rony, contratamos o Vina e trouxemos os meninos na base. A maior semana do consumidor tem no Magalu e não cabe nesse vídeo. Clique e compre agora. Foi esse o trabalho que nós fizemos, buscando um equilíbrio entre juventude, experiência, talentos, tanto os jogadores experientes como os jogadores mais novos, e com isso a gente conseguiu bons resultados, conseguiu o título, depois disso com a contratação do Abel Ferreira. Então essa foi a nossa ideia, investir menos, gastar menos, trazer os jogadores da base e mesclar experiência com juventude. André Hernan. Presidente, esquece o presidente do Palmeiras. Eu quero falar com a pessoa que conhece muito de futebol. Queria que você analisasse as características e se você gosta muito de ver o estilo de jogo do Borré e do Danilo Barbosa, que me parece ser um bom jogador, um bom volante, né? Eu gosto de todos os bons jogadores. Tá certo. O presidente, o Paulo Vinícius Coelho, nosso comentarista, gravou uma pergunta aqui para o senhor. Roda, diretor. Presidente, a presidente da Crefisa e conselheira do clube, Leila Pereira, deu uma declaração ontem dizendo que não pode abrir mão da dívida de 160 milhões, hoje 160 milhões de reais, já foi de 174, né? Que o clube contraiu com a patrocinadora. Ela disse que uma coisa é a pessoa jurídica, a Crefisa, outra coisa é a pessoa física, Leila Pereira, e que a Receita Federal disse à Crefisa que ela não podia colocar aquele dinheiro aplicado na contratação de Borja e de outros jogadores, não podia colocar como patrocínio, tinha que entrar como empréstimo. A informação que eu tenho é que a Receita Federal disse à Crefisa que ela poderia fazer como patrocínio ou como doação, desde que declarasse no imposto de renda da Crefisa. E a Crefisa entendeu que tinha que transformar em empréstimo. A primeira pergunta é a seguinte: por que o Palmeiras aceitou essa transformação em empréstimo se a negociação anterior não era de empréstimo? E por que o Palmeiras não consegue quebrar essa relação, adiantar esse pagamento desses 160 milhões de reais, tem que pagar uma parte? Diferente do que aconteceu com o Paulo Nobre, mesmo antes da pandemia, né? Porque antes da pandemia a receita era maior. Por que o Palmeiras quitou a dívida com o Paulo Nobre e não quita a dívida com a Crefisa? Por que virou empréstimo? É uma situação que a gente explica da seguinte maneira, PVC. Quem procurou a Crefisa para investir em jogadores foi o Palmeiras. Isso em 2015, ainda no mandato do presidente Paulo Nobre. Quem fez os contratos de investimento em jogadores foi o departamento jurídico do Palmeiras. A Crefisa nunca trabalhou com contratação de jogadores. Não é a especialização da Crefisa. Então, todo esse processo foi incentivado, foi feito pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O contrato que nós temos com os jogadores, o anterior e o atual, diz o seguinte, que quando o jogador for vendido, o dinheiro arrecadado tem que ser devolvido para a Crefisa. Isso sempre teve no contrato, tanto no anterior como no atual. O dinheiro seria devolvido para a Crefisa. Então, o próprio contrato que nós tínhamos com o Paulo Nobre, do Mina e do Roger Guedes, são situações absolutamente idênticas às que a gente tem com a Crefisa hoje. Quando nós vendemos o Mina,
nós devolvemos o dinheiro para o Paulo Nobre. Quando nós vendemos o Roger Guedes, nós devolvemos o dinheiro para o Paulo Nobre. Agora, se concretizar a situação do Dudu, a gente devolve o dinheiro para a Crefisa. Da mesma maneira ocorreu com o Thiago, da mesma maneira com o Bruno Henrique. Então, é uma situação em que o Palmeiras pagou o Paulo Nobre, está pagando a Crefisa e vai pagar a Crefisa totalmente. Nós temos os recursos aí para pagar a Crefisa, que são os atletas, que são os jogadores, que tem um valor importante de mercado. Então, importante dizer ao torcedor palmeirense, nós temos totais condições de pagar a Crefisa e isso será pago no momento da venda do jogador. Caso o jogador encerre o contrato e não seja vendido, a Crefisa proporciona 2 anos para o Palmeiras pagar parceladamente o valor que ela emprestou. Então, é um contrato que é muito bom para todos, porque o Palmeiras hoje tem um time forte, tem um time vencedor, com vários jogadores contratados com recursos do clube e alguns jogadores contratados com recursos da Crefisa. Então, o que foi feito com o presidente Paulo Nobre, da mesma maneira será feito também os empréstimos da Crefisa. E quem ganha com isso? O Palmeiras. Quem ganha com isso? O nosso torcedor. A valorização da nossa marca. O Palmeiras conseguiu títulos importantes de destaque hoje, é um clube de destaque no cenário nacional, porque teve investimentos importantes. Uma ajuda importante do presidente Paulo Nobre no mandato dele e agora importante também. Gostava de mim. Tá se gabando? Com a Crefisa sendo uma parceira extremamente importante para o Palmeiras. Quem ganha com isso? O nosso torcedor, a nossa marca, o nosso clube. Perfeito. Repórter André Hernan, faça aqui a última pergunta do programa ao presidente do Palmeiras. Vou fechar aqui com 2 em uma. A primeira, a gente fala muito de questões pontuais, de reforços e sempre reforços de atletas jovens. E a renovação de atletas experientes como Felipe Melo, de 37 anos, que vence o contrato no meio do ano. É um caminho natural, presidente? E a outra rapidinha é do Abel Ferreira. Parece que vai viajar amanhã ou sexta-feira no máximo para Portugal. Só que lá tem uma quarentena de 14 dias obrigatório. E nosso país não está com o filme queimado no resto do mundo. Então a volta dele não tem previsão. Então pode ser que o Abel Ferreira demore um pouco mais para retornar a comandar o Palmeiras? Em relação ao Abel Ferreira, nós estamos ainda buscando voo para ele passar alguns dias em Portugal. Com certeza, conforme você disse, são 14 dias que ele tem que ficar lá. E ele merece isso, encontrar a família, encontrar a esposa, as filhas. Ele é uma pessoa muito ligada à família, então é o momento dele também descansar e ficar uns dias em Portugal. No mínimo 14 dias, conforme você citou, André. Em relação aos contratos que estão vencendo, durante este ano os assuntos serão tratados, o diretor de futebol vai tratar todos os envolvidos nessa situação. Eu queria agradecer ao presidente do Palmeiras pela entrevista, parabenizar de novo pela temporada gloriosa do clube e agradecer ao repórter André Hernan, que produziu aqui o nosso papo com o Maurício Gagliotti. Presidente, muito obrigado, saúde para o senhor e toda a família. Obrigado, André, foi um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição. Valeu. André Hernan, aquela última que você guarda na manga aqui para o Seleção. Enquanto a gente estava... Esse é o João Pedro.